Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso tentar desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei, Senhor, que não encontre acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, Senhor, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, que não o do bem, abri os seus olhos à luz e perdoai-as, como nós a perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente ao nosso Deus Todo-Poderoso e aos nossos guias espirituais, para nos assistir e velar por nós, hoje e sempre. Que assim seja. Ao início a nossa leitura, estou com o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Figueiredo Júnior. O capítulo de hoje é o 25. Busquem e vocês encontrarão. Item 1 e 2. Ajudem-se que o céu os ajudará. Peçam e vocês receberão. Busquem e vocês encontrarão. Batam à porta e a ela se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha. E para aquele que bater à porta, ela se abrirá. Qual é o homem dentre vocês que dará ao seu filho uma pedra se ele pedir um pedaço de pão? E se ele lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês, sendo maus, como de fato são, conseguem dar coisas boas a seus filhos, com muito mais razão, o Pai que estás no céu dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. Do ponto de vista terreno, o ensinamento busquem e vocês encontrarão é semelhante a este: ajudem-se que o céu os ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequência, é também o princípio da lei do progresso, uma vez que o progresso é o fruto do trabalho. Para que exista progresso, todas as forças da inteligência humana devem ser colocadas em ação. No início da humanidade, o homem apenas usou sua inteligência para procurar alimentos, para se proteger das tempestades e para se defender dos inimigos. Deus, querendo diferenciar o homem dos animais, deu-lhe o desejo incessante de buscar sempre o melhor para si. É esse desejo que o conduz às descobertas, às invenções e o aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que vai lhe proporcionar o que lhe falta. Graças às pesquisas, a sua inteligência desenvolve e a sua moral se purifica. As necessidades do corpo vêm antes das necessidades do espírito. Depois do alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa do estado de selvagem para o de civilizado. O progresso que cada homem realiza individualmente durante sua vida
é muito pequeno. Esse progresso não é percebido mesmo quando analisamos um grande número de indivíduos. Como então a humanidade poderia progredir sem a persistência e a reencarnação da alma? Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade não progrediria, pois somente seres primitivos encarnariam incessantemente e teriam que fazer tudo de novo e aprender tudo outra vez. Se fosse assim, não haveria razão para que o homem de hoje fosse mais avançado que o homem primitivo, uma vez que, para cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Ao contrário, a alma, retornando com o progresso que já realizou e adquirindo a cada reencarnação alguma experiência a mais, ela passa gradualmente do estado de selvagem à civilização material e desta à civilização moral. Olá pessoal, tudo bem? Lei do trabalho e lei do progresso. Quem cedo madruga, Deus ajuda. Era uma historinha que eu escutava dos meus pais, quando eu era pequeno, e que me motivava a ir para o colégio, a fazer qualquer atividade, Quem cedo madruga, Deus ajuda. É claro que meu pai teve que forçar a minha saída da cama muitas vezes, Como todos os novos jovens fazem, Até que entrem nos eixos e comecem a fazer o caminho. Essa lei natural, ela aborda alguns aspectos mais históricos, como o próprio texto nos fala, Ajudem-se que o céu os ajudará. Tomem ação. Façam acontecer. Que automaticamente as coisas vão se ajeitando. Para qualquer coisa que você faça, para qualquer iniciativa que tu tome na tua vida, as coisas vão começar se ajeitando. É assim que funciona. Sempre foi assim. E qual é a nossa história, a nossa participação nessa história? É muito simples. A lei do progresso nos empurra à necessidade. Nós somos obrigados a nos mexer. Porque nós temos, em primeira instância, nós temos lá a necessidade de alimento, a necessidade de vestuário, a necessidade familiar. Então nós temos necessidades que nos fazem tomar alguma ação. Poxa, para poder se alimentar, você vai procurar um trabalho. Isso nós vendo de um aspecto mais geral, mais amplo. Historicamente, desde que começou a nossa história de humanidade, nós vamos buscando leitos de rios, vamos montando as nossas hortas, se estabelecendo em pontos, e assim a população foi crescendo e foi automaticamente dando os seus passos, no que nós somos hoje. Mas esses passos, eles não acontecem da noite para o dia. Não nasceu ninguém agora milagrosamente com um QI muito elevado que modificou a história do nosso planeta. Não. O Espiritismo nos conta que nós que habitamos esse planeta, nas nossas indas e vindas entre o plano astral e aqui a Terra, nas nossas evoluções, sempre lembrando que aqui é transitório, Nossa vida é transitória, nós aprendemos alguma coisa. A cada encarnação, a gente desenvolve algum aspecto, desenvolve alguma tarefa. O que nós somos hoje é apenas parte do nosso todo, uma parte pequena, uma parte necessária para a nossa evolução espiritual. É apenas um lapso nosso vivendo na Terra, às vezes com necessidade,
e às vezes até com uma sobra muito grande, né? E essas diferenças que nós vemos, são reajustes. E esses reajustes, eles têm o seu passo a passo, tanto na riqueza quanto na pobreza. Ambas partes precisam mover-se, precisam fazer um esforço de compartilhar, um esforço de querer se sobressair de alguma forma. Esse se sobressair não deve ser aquele aspecto de nos levar ao egocentrismo, mas se sobressair dentre as dificuldades que nos encontramos. Assim como quem é rico também tem todos os seus problemas, quem é pobre também os tem. Não significa que um é mais merecedor do que o outro, não. Estando nós aqui nesse momento transitório, um deve ajudar o outro. Ah, com certeza. Isso sim. Não existe evolução sem compartilhamento, não existe evolução sem a união. O pouquinho que nós aprendemos hoje, né, um pouquinho que a gente desenvolveu nessa nossa vida atual, ao desencarnarmos, vai ficar armazenado, vai se encontrar com os outros pouquinhos de outras vidas. Nós já tivemos o nosso início, muito rudimentar, hoje já está mais elaborado. Na próxima encarnação, nós já vamos ter uma quantidade maior de informações, até algumas oriundas do plano espiritual, né? Quando a gente estava lá no plano, a gente fez mais um pouquinho de aperfeiçoamento. Isso também depende, né? Porque as encarnações, elas podem ser questões de segundo quanto até seculares, né? Existe uma média, geralmente um tempo é um pouquinho longo, mas para alguns é mais instantâneo, para outros é um pouco mais de tempo, né? Mas o que importa é que quando nós retornamos com uma certa gama de conhecimentos, né, de outras vidas que nos facilitam, né, vem com atributos que nos facilitam a nossa vivência. E aí, nessa nova condição, a gente busca enfrentar as dificuldades que se apresentam na encarnação. Então, nós vamos ter, sim, novos dispositivos, novas aquisições, novos equipamentos tecnológicos, assim, que a gente nem sabe como é que funciona, mas aquele espírito tem a sua história, né? Assim como nós. E podem ter certeza que é passo a passo, é gradual. Não devemos nos sentir menos em relação a certas áreas produtivas da nossa vida cotidiana. Não devemos fazer isso porque nós, como encarnados, temos apenas uma obrigação. A obrigação de evoluir espiritualmente. Essa é a nossa busca. E essa evolução espiritual, ela consiste em auxiliar o teu próximo. Muitos vêm preparados para poder ajudar. Mas todos somos humanos quando estamos aqui. Nós viemos lapidados e às vezes até sem estar liberados alguns conhecimentos antigos, nem formas antigas, para que nós possamos, nessa vida atual, trabalhar isso. É uma questão de a gente sentar, né, e olhar para si, olhar para o seu interior, reconhecer os seus erros, né, ver aonde é que está pesando. Como é que a gente pode reconhecer onde é que está pesando? É pelo que nos rodeiam, né? Eles vão dizer mais ou menos aonde estão falhando. Aqueles nossos inimigos, né, que nos apontam, provavelmente vão mostrar com mais clareza aquilo que às vezes a gente não enxerga, né? São alguns aspectos disfarçados de egoísmo que afetam uma parte social, principalmente a nossa familiar, né, que é a mais próxima, né? Então é por aí que a gente já vai enxergando algumas coisas. Temos é que ter a humildade de entender que não somos perfeitos, que estamos aqui em processo de aprendizagem. Temos que viver conforme se vive aqui, é óbvio, né? E dentro dessa convivência, nós temos que desenvolver virtudes e a colaboração. Quem não sabe colaborar
não vai saber avançar em etapas evolutivas. Porque na vida, o próprio Cristo nos chamava todos de irmãos. Entendem? Então, faz parte de um conjunto. Você ajuda o seu irmão. Alguns podem não estar, digamos assim, em plena consciência do que esteja fazendo. Né? Temos alguns irmãos que não têm a consciência das gravidades que cometem, dos absurdos que cometem. E se acham, né, o supra-sumo, quer dizer, se acham que são as pessoas que são merecedoras, mas não é assim que funciona. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa não consegue mais andar com tamanha dificuldade, andar no processo evolutivo, né, com tamanhas dificuldades que gerou para si mesmo. Devemos aqui lembrar apenas do aspecto colaboração. O que nós plantamos hoje, nós vamos colher depois. Nós temos que trabalhar isso com bastante afinco, com determinação. Não, eu quero melhorar. Não adianta a gente botar data. Para quando eu estiver empregado, para quando eu estiver ganhando o fator X, para quando eu me sentir melhor de saúde, não existe. O corpo que você tem é a ferramenta que era para você ter, que está disponível para você, para sua evolução, para sua restituição. Lembre-se, isso não é você, isso é o teu estado agora. Teu espírito é diferente. Tá? Você está assim agora. Estou com esses problemas, estou aqui. Não tem objeções aí, tá? Não tem obstáculos, aí. Você está com as ferramentas que deveria de estar para o teu processo evolutivo. Ore para Deus, reze, mantenha esse vínculo aberto sempre e pense que tem que progredir, tem que avançar. É assim que nós construímos a nossa história. É por isso que existem as escolas. São os conhecimentos que nós deixamos na Terra para que a gente possa passar de geração para geração para outros irmãos que ter as mesmas possibilidades de verem todos os princípios, de verem todas as descobertas, tentarem entender mais. Isso é compartilhamento. Devemos sim buscar os estudos, devemos. Devemos buscar o conhecimento, assim como o Espiritismo, buscar o conhecimento da nossa parte espiritual, sim. Nós devemos de ler mais, de buscar a história para ver como é que funciona, para entender. Isso faz a diferença, desperta em cada um de nós um ser novo, absoluto, único, como nós somos. Cada um é único nesse planeta. Não vai ter uma outra Janete igual. Não, ela, somente ela. Do jeito que ela é, da forma que ela é, do jeito que ela pensa, como ela age, é exclusivamente dela. Não vai ter uma outra pessoa igual. E ela tem as dificuldades dela, tem os obstáculos dela, os problemas dela, que ela vai ter que resolver. Tá? Essas determinações, a gente pode chamá-las de virtudes, que é o que nós vemos o tempo todo nos nossos evangelhos lá, né? O assunto que a gente conversa, né? São os aspectos das nossas virtudes. O que nós temos que trabalhar mais? Mas não basta só trabalharmos nas virtudes. Temos que combater aquilo que nos destrói, que nos afeta. O egoísmo, o ódio, a vingança, o ciúme, a preguiça. Nós não podemos esperar que as coisas caiam no nosso colo, que as coisas nos cheguem. Nós temos que ir atrás. Eu preciso me mexer, eu preciso fazer acontecer. Que seja sempre um convite para vocês a se manifestarem, a buscarem, a lerem, a pesquisarem, a estudarem, a se esforçarem, não importa a condição que estejam. Tenham fé em Deus e muita paz no coração. Vamos agora preparar a frutificação das águas. Vamos pedir aos nossos amigos do plano espiritual que coloquem nas águas dos senhores os remedinhos que vocês precisam, tanto para o corpo físico como para a parte espiritual, e que a cada vez que vocês tomarem, sintam-se melhores, reconstituídos, revigorados
e que a casa de vocês seja abençoada e iluminada. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, e que a casa dos Senhores seja iluminada com muita luz, com muita paz, com muita harmonia. Lembre-se que é vocês que fazem o ambiente melhorar. Já começa aí o progresso. Retribuam com sorriso, seja o que for que vier, né? Sempre com sorriso, com carinho. Agarrem-se à oração. Entrem na profundidade da alma de vocês e vejam lá todos os fatores que têm que ser arrumados. Devagarinho vocês vão arrumando. É passo a passo, gente, é gradual. E que todos recebam com muito carinho as bênçãos e as luzes dos espíritos amigos que estão com vocês.